Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, atendendo aos muitos pedidos mesmo que vocês fizeram, faltou até fazer um abaixo-assinado, né? Só faltou isso. Os paranaenses pediram, então no vídeo de hoje eu vou resolver com você 5 super questões de matemática de um concurso organizado pela UFPR. O concurso que eu me baseei para resolver essas questões foi o concurso da Câmara Municipal de Curitiba para o cargo de técnico administrativo que aconteceu agora no ano de 2020, ok? Ficou feliz? Bora ver então essas 5 questões? Vem comigo! Essa primeira questão é a questão de porcentagem e ela dizia: um scanner foi programado para a cada cópia reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada e assim sucessivamente outras vezes. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original? Então aqui a gente tem uma questão de porcentagem. Já de antemão, você tem dificuldade em resolver questão de porcentagem? Se você tem dificuldade, dá uma olhada antes nessa aula aqui que eu preparei para você, em que eu só trato de porcentagem. É uma aula ensinando você a interpretar esses problemas de porcentagem e lá também tem um macete bacana para você. Combinado? Bora ver então. Nesse tipo de questão, a gente vai ter reduções sucessivas de 20%. Então, para a gente fazer, vamos atribuir um valor qualquer para o tamanho inicial do documento. Vamos supor que esse documento inicialmente, como a gente está tratando de porcentagem, inicialmente tinha um tamanho de 100 unidades, ok? Depois da primeira cópia, qual vai ser o novo tamanho desse documento? Bom, vai ser o tamanho que ele tinha, 100, menos o tanto que reduziu, menos 20% desse tamanho de 100, concorda? 20% de 100 é 20, então vou ter 100 menos 20, o que dá 80. Depois da primeira cópia, esse documento que media 100, agora mede 80. Na segunda cópia, esse documento de 80 vai reduzir mais 20%. Então, a porcentagem de 20% vai ser aplicada sobre esse valor de 80 agora. Então, depois da cópia 2, o novo tamanho vai ser 80, que é o tamanho inicial dessa cópia 2, menos 20% de 80, certo? 20% de qualquer número é 20%, dividido, 20 dividido por 100, né? 20 dividido por 100 dá 0,2. O de você vai substituir por uma multiplicação, 80 você vai manter. 0,2 vezes 80 dá 16, 80 menos 16 dá 64. Nova cópia. 64 é o tamanho inicial, vai reduzir 20% de 64. 64 menos 20% de 64 é o novo tamanho, né? 20% de 64 é 0,2 vezes 64. 0,2 vezes 64 dá 12,8. 64 menos 12,8 dá 51,2. Não chegamos ainda nos 40, né? Então, vou fazer uma nova cópia. Cópia 4. Tamanho inicial 51,2 menos 20% de 51,2. 0,2 vezes 51,2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, 10. 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais, coloca a vírgula aqui. 51,2 menos 10,4 dá 40,96. Está próximo dos 40, mas ainda não é menor que 40. Então, é preciso fazer uma cópia 5. Com certeza, essa quinta cópia vai fornecer um valor menor que 40. Por quê? Vai reduzir 20%. A gente sabe que 10% de 40 é 4, então 20% vai ser mais de 4, vai ser em torno de 8, alguma coisa. Ao reduzir 8, alguma coisa, esse valor vai dar menor que 40. Por isso, 5 cópias é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você tiver dúvidas, pode me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te ajudar. Fechado? Bora para a segunda questão. Vamos lá? Inscreva-se. Passou esse lembrete porque a sua inscrição é muito importante para esse canal. Combinado? Se inscreve aí e dá sua força.
Considere a tabela de números reais ao lado. A gente tem esses números aqui. A soma desses valores é igual a quanto? Então, a gente tem que transformar esses números de modo que a gente consiga somá-los, né? Π elevado a zero. Um número elevado a zero dá quanto, gente? Número elevado a zero dá 1. 2 menos 1 inteiro e 1 terço. Aqui a gente tem uma fração mista. Se lembra como que você sai dessa sinuca aqui, ó? Para sair dessa fração mista, você vai pegar o denominador, multiplicar pelo número inteiro e somar com o numerador. Então, você vai ter 2 menos 3 vezes 1, 3, 3 mais 1 sobre 3. Ok? Então, você vai ficar com 2 menos 3 vezes 1, 3 mais o numerador, 1, tudo sobre 3. 3 mais 1 dá 4, 4 terços. 2 menos 4 terços. Subtração envolvendo fração. Tira o MMC entre os denominadores, vai ser 3. Pega esse MMC, 3, divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 3 dividido por 3, 1 vezes 4, 4. 6 menos 4 dá 2, 2 terços. Então, 2 menos 1 inteiro e 1 terço é 2 terços. 4 elevado a meio, transforma isso aqui em fração. 4 elevado a 1 sobre 2. Quando você tem um expoente com fração, você pode transformar em raiz. O índice da raiz é o denominador da fração. Então, se tem o 2 aqui, a nossa raiz vai ser uma raiz quadrada. Se tivesse 3, seria raiz cúbica, ok? O numerador da fração vai ser o expoente do número. Então, aqui a gente tem o numerador como 1, então vou ter 4 elevado a 1. Raiz quadrada de 4 elevado a 1, raiz quadrada de 4. Isso dá 2. Perfeito? Menos 7 inteiros e 2 terços. Mesma coisa que aqui em cima, né? 3 vezes 7, 21, mais 2, tudo sobre 3. Então, vou ter menos 3 vezes 7, 21, mais 2 sobre 3. 21 mais 2, 23. 23 terços menos 23 terços. 2 vezes 8 elevado a 0,3333. Uma dízima periódica. Como que você transforma essa dízima em fração? Identifica qual é o período, qual é o número que se repete. O número que se repete, que se chama período, nesse caso aqui é o 3. Então, esse número vai estar no numerador da fração. Coloca lá, 3, está o numerador da fração. Quantos algarismos tem o 3? O 3 tem um algarismo, o seu período tem um algarismo. Então, esse um algarismo corresponde à quantidade de 9 que vai ter a sua fração. Se a gente tem um algarismo, vai ter um número 9 só no denominador da nossa fração, certo? Então, 0,333 é igual a 3 nonos. Quer conferir? Divide 3 por 9, você vai ver que vai dar 0,333. Aqui eu transformei o 8 em potência, né? O 8 é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, certo? Então, você vai ter 2 vezes 2 ao cubo elevado a 3 nonos. Uma potência elevada a outra potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Então, vou ter 9 nonos, certo? Então, vou ter 3 vezes 3 nonos. Você vai multiplicar os numeradores. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 9. 2 vezes 9, 2 vezes 2 elevado a 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, vou ter 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certinho? Tenho todos os números, agora é só somar. 1 mais 2 terços, mais 2, menos 23 terços, mais 4. Soma os números inteiros. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Soma as frações. Aqui você tem frações com denominadores iguais. Se os denominadores iguais, você vai trabalhar. Se os denominadores são iguais, você vai trabalhar só com os numeradores. 2 menos 23, menos 21. Então, você vai ter menos 21 terços. 21 dividido por 3 dá 7. Então, ficou no final 7 menos 7. 7 menos 7 dá 0. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar uma questão de números parecida com essa, só com um grau de dificuldade bem maior? Vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma outra questão de números com um nível de dificuldade bem legal para você treinar. Você está estudando para o concurso? Treinar é fundamental. Fechado? Bora para a questão número 13. Um determinado tipo de ração utiliza milho em parte de sua composição. Em um primeiro recipiente, há uma mistura básica contendo 10% de milho.
Em um segundo recipiente, há uma mistura contendo 50% de milho. Quantos quilos da mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos de uma mistura com 20% de milho? Novamente, a gente tem uma questão de porcentagem que nesse vídeo eu vou resolver usando o sistema. Para resolver esse tipo de questão, lê frase por frase. Essa primeira frase não dá informação relevante para a gente construir o raciocínio, construir as equações. Aqui a gente diz, em um primeiro recipiente, então tem um recipiente lá, vamos chamar esse recipiente de A. No recipiente A tem uma mistura A contendo 10% de milho. O que se traduz disso aqui? 10% dessa mistura A é milho. Escreve. Então, você tem uma mistura A e 10% de A é milho. Como que você transforma isso aqui numa expressão? 10% é 10 dividido por 100, que dá 0,1. O de você transforma em uma multiplicação e o A você mantém. Então, da mistura A, 10% é milho. Essa é a quantidade de milho presente na mistura A. O mesmo raciocínio para a segunda mistura. No segundo recipiente tem uma segunda mistura, que eu chamei de mistura B. Essa mistura B, 50% dela é milho. Então, escreve 50% de B é milho. 50%, 50 dividido por 100, que dá 0,5 de multiplicação. Então, de B, 0,5B é milho. E aí, ele quer preparar 8 quilos no total, sendo que desses 8 quilos, 20% é milho. Então, quanto de milho vai ter no final? Vai ter 20% de 8 quilos. O total é 8 quilos, quantidade de milho, 20% de 8 quilos. 10% de qualquer número, anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 8 é 0,8. Então, quanto vai ser 20%? 20% vai ser 2 vezes 0,8, que dá 1,6. 1,6 quilos de milho no total de 8 quilos. Perfeito? Com essas informações você consegue montar o raciocínio? Olha só, se você somar a quantidade necessária da ração A com a quantidade necessária da ração B, você vai chegar no total de ração, 8 quilos. Então, escreve A mais B é igual a 8. Se você somar a quantidade de milho presente em A com a quantidade de milho presente em B, você vai chegar na quantidade de milho total. Então, 0,1A mais 0,5B é igual a 1,6. Coloca uma chavinha, tem um sistema. Vamos resolver esse sistema usando o método da adição. Para fazer usando o método da adição, você tem que escolher uma das incógnitas para poder, ao somar, dar zero. Vou escolher aqui a incógnita A. Eu tenho 0,1A aqui em cima e 1A aqui embaixo e 1A aqui em cima. Para eu transformar esse 0,1A em menos A, basta eu multiplicar por quanto? Multiplicar por menos 10, 10 vezes 0,1 dá 1. Então, vou ficar com 1A para ficar menos 10. Então, vou multiplicar toda essa equação por menos 10. Menos 10 vezes 0,1A dá menos A. Menos 10 vezes 0,5B dá menos 5B. Menos 10 vezes 1,6, menos 16. A expressão de cima mantém. A mais B é igual a 8. Agora, soma as duas. A menos A dá 0, B menos 5B dá menos 4B, 8 menos 16 dá menos 8. Esse menos 4 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 8 dividido por menos 4, menos dividido por menos dá mais, 8 dividido por 4 dá 2. Então, 2 quilos seria da mistura B. Só que o problema é a mistura do primeiro recipiente, que a gente chamou de A. Para calcular, substitui o B nessa expressão aqui, por exemplo. Onde tiver B, coloca 2 para a gente ter o valor de A, certo? Então, vou ter A mais 2, A mais B é igual a 8. A vai ser 8 menos 2. Esse 2 está positivo, passa para cá negativo. 8 menos 2 dá 6. Então, A vai ser 6 quilos. Seriam necessários 6 quilos da primeira mistura. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar e aprender mais sobre problemas de sistema? Dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora, onde você encontra uma aula só de sistema que eu preparei para você tentar aprender a interpretar esse tipo de questão. Fechado? Vamos para a questão 14. Quarta questão, questão de sólidos geométricos. Um pequeno lembrete para você agredir o like aí. Deixe seu like no vídeo, por favor. Uma esfera está mergulhada em um tanque com formato cilíndrico.
O volume restante no tanque está completamente preenchido com água, como ilustra a figura. Então, você tem uma esfera dentro de um cilindro e o cilindro está cheio até a boca, né? Então, todo o volume do cilindro está ocupado quando a esfera está lá dentro. O raio, tanto da esfera como do cilindro, é R e a altura do cilindro é de 2R. Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura H do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro. Então, se tirar a esfera aqui, a altura H vai ser essa altura da água. Essa altura H vai corresponder a que fração dessa altura 2R. O que significa isso, gente? Chegar no final, você vai ter que chegar em H é igual a uma fração vezes 2R, certo? Na sua expressão final, você vai ter que ter H é igual a alguma coisa vezes 2R, ok? Para resolver essa questão, vamos trabalhar com os volumes. Primeiro, qual é o volume total desse cilindro quando a esfera está lá dentro? O volume total vai ser a área da base, a base é um círculo, então a área da base vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 2R. Então, vou ter π vezes R ao quadrado vezes 2R. R vezes R ao quadrado é R ao cubo. 2 vezes π vezes R ao cubo é o volume total do cilindro. Qual é o volume de água que está lá? É o volume do cilindro com a altura da água. Então, vai ser a área da base vezes a altura H. Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Por quê? Porque a base é uma circunferência vezes a altura da água, que é H. Qual é o volume da esfera? O volume da esfera é 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3, 4/3 de π r ao cubo, né? Esse é o volume da esfera. Perfeito? Sabendo esses volumes, concorda que se eu somar o volume da água com o volume da esfera, eu vou chegar no volume total do cilindro? Por quê? Porque quando a esfera está lá dentro, a água vai até na boca aqui desse cilindro, certo? Então, vamos fazer isso, vamos somar esse com esse para chegar nesse valor, ok? Então, o volume da água πr ao quadrado vezes h, mais o volume do cilindro 4πr3 sobre 3, faltou o tracinho aqui, desculpe, igual a 2 vezes π vezes o raio ao cubo. Soma envolvendo fração, você vai tirar o MMC entre os denominadores. O MMC é o 3, então coloca o 3 aqui. Pega esse MMC, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes πr ao quadrado h vai dar 3πr ao quadrado h. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes isso aqui dá isso aqui, 4πr ao cubo. 3 dividido por 1, 3 vezes 2πr ao cubo. 3 vezes 2, 6. 6πr ao cubo. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, corto o denominador. O que eu posso fazer? Eu tenho aqui 4πr ao cubo, então 4 laranjas, e aqui 6πr ao cubo, 6 laranjas. Se eu pegar essas 4 laranjas e passar para cá, vou ter 6 laranjas menos 4 laranjas. Então, chamei πr ao cubo de laranja, certo? 6 menos 4 vai dar 2πr ao cubo. Então, vou ter 3πr ao quadrado h é igual a 2πr ao cubo. Se eu quero chegar no final e ter h é igual a 2r alguma coisa, eu vou pegar tudo que não é h e passar para o lado de cá. Então, vou pegar o 3, o π, o r ao quadrado que está multiplicando, passar para cá. Eles vão passar dividindo, né? Passa a operação invertida. h é igual a 2πr ao cubo dividido por 3πr ao quadrado. Posso simplificar esse π com esse π, então o π vai sumir. R ao cubo dividido por R ao quadrado. Divisão de potências com a mesma base. Propriedade, conserva a base, que é R, e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Então, vai sobrar 2 vezes R dividido por 3. H é igual a 2 vezes R dividido por 3. Imagino que nessa prova muita gente tem errado, tem ido lá, marcado 2/3 como resposta. Mas essa não é a resposta. Por quê? O problema aqui é a altura H, correspondente à fração da altura do cilindro. Qual é a altura do cilindro? A altura do cilindro é 2/3. 2/3. A altura do cilindro é 2R, 2 vezes o raio. Então, eu tenho que chegar no final e pegar uma fração que vai multiplicar 2R. Então, aqui no numerador eu já tenho 2R. Qual o número que eu tenho que multiplicar o 2R para ele continuar sendo 2R?
é 1, certo? Então, a minha fração vai ser 1/3. Por quê? 1/3 vezes 2r é igual a 2r sobre 3, só está escrito de outra forma, né? 1/3 vezes 2r, vou multiplicar 2r vezes 1, vai continuar sendo 2r, perfeito? Então, a fração correspondente vai ser 1/3. A altura h é igual a 1/3 da altura do cilindro, que é 2r. E esse aqui era o pulo do gato para resolver essa questão, beleza? Tem que ficar sempre atento, atenta ao que pede o enunciado. Então, 1/3 é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar a questão de sólidos geométricos? Dá uma conferida nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você, onde você só encontra questões de sólidos geométricos aqui no canal. Agora, vamos para a última questão dessa prova. Vem comigo? Carros e motos estão estacionadas em um pátio. O número de carros está para o de motos em uma razão de 5/2, respectivamente. Se 20 outras motos forem estacionadas nesse pátio, a razão entre o número de carros e motos passa a ser de 5/6, respectivamente. Quantos carros estão no pátio? Então, aqui a gente tem uma questão de razão e proporção. Vou resolver com você usando os conceitos de constante e de proporcionalidade. Existem jeitos diferentes de se resolver essa questão, tá bom? Você deve escolher aquela que é a mais fácil para você. Essa que eu vou propor aqui é a que eu acho mais fácil para os meus alunos, perfeito? Então, você tem carros e motos. Quando você divide carros por motos, ou seja, ele fala número de carros está para o de motos. Então, significa, ao dividir o número de carros pelo de motos, a razão será de 5/2, será de 5/2. Escreve isso. Carros dividido por motos é igual a 5/2. Se outras 20 motos forem acrescentadas, então agora você não vai ter mais m motos. Você vai ter m mais 20, porque acrescentou mais 20. M mais 20 motos. O número de carros não vai mudar. Então, ao dividir o número de carros pelas motos mais 20, a razão passa a ser de 5/6. Passa a ser de 5/6. Perfeito? Então, carros dividido por motos dá 5/2. Carros dividido por motos mais 20 dá 5/6. Agora, pega essa proporção inicial aqui. Quando você tem uma fração assim, igual a outra fração, você pode dizer que esse c é um número proporcional a 5, esse m é um número proporcional a 2, certo? Então, escreve c é um número proporcional a 5, m é um número proporcional a 2. Para converter o símbolo de proporcionalidade em igualdade, basta você acrescentar uma constante, que geralmente a gente usa a letra k. Então, c vai ser igual a 5k, m é igual a 2k. Tendo esses valores de k, você substitui c e m aqui na expressão de baixo. Onde tiver c, você vai colocar 5k, onde tiver m, você vai colocar 2k. Vai ficar assim, ó, 5k sobre 2k mais 20 é igual a 5/6. Agora, você tem só uma incógnita, só k, e aí você vai conseguir trabalhar. Quando você tem assim uma fração de um lado e uma fração do outro, você pode usar a regra geral das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Traduzindo, você pode multiplicar em x. 5k vezes 6 vai dar 30k. 5 vezes 2k mais 20, o 5 tem que multiplicar tanto 2k quanto 20. 5 vezes 2k, 10k. 5 vezes 20 dá 100. Pega esse 10k que está positivo, passa para cá negativo. 30k menos 10k dá 20k. E esse 100 continua aqui, né? Esse 20 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Vou ter k igual a 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 dá 5. Descobri o valor de k, consigo calcular o número de carros, né? Ele quer o número de carros. O número de carros é 5k. Então, o número de carros vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Tranquilinha essa questão, né? Se você quiser treinar mais questão de razão e proporção, aqui embaixo na descrição do vídeo também tem o link de uma questão de razão e proporção para você. Fechado? Essas eram as questões dessa prova. Curtiu? Se não curtiu ainda, deixe seu like no vídeo. Aqui tem 2 playlists para você com questões que eu considero bacanas para você treinar. E claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, dá sua força, se inscreve, clica nessa carinha que está aparecendo e venha fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. No mais,
Bons estudos e até a próxima!